Bom dia, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje, eu estou com o Maurício, com o Carlos, para a gente conversar um pouquinho, o nosso bate-papo de toda semana. Hoje nós vamos dar seguimento ao que nós falamos na semana passada, tá? Com uma abordagem um pouquinho diferente, em cima da mensagem do Dr. Antônio, em outros aspectos que ele disse na mensagem. Semana passada a gente falou do nosso falar, da nossa comunicação, da sutileza, né? E hoje a gente vai seguir falando de outros aspectos que ele menciona na mensagem. Então, que para iniciar eu possa pedir licença para adentrar na tua casa, tá? Juntamente com todo o plano espiritual da luz, com todas as fraternidades, do puro amor, com Nossa Senhora, com Jesus, com o Dr. Antônio, para que esse bate-papo seja de luz, de esclarecimento, de consciência e de muita sabedoria. É assim que nós damos início à nossa conversa no dia de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia! Bom dia. Antes de começar o nosso vídeo, não se esqueça, se você gostar da palestra, dá o like, comenta, compartilha com seus colegas, tá bom? Dá uma força para o nosso canal. Bom, escutando a mensagem do Dr. Antônio, eu lembrei de um poeta famoso, né? Que eu gosto muito. E o poema dele dizia mais ou menos assim: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca esquecerei esse acontecimento na minha vida, das minhas retinas fatigadas. Nunca esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Bom, Drummond, quando escreveu esse poema, lá no modernismo, ele já estava meio que criticando o ser humano, de reclamar dos obstáculos e assim por diante. Esse é um dos poemas, para quem fez letra, muitas vezes se torna um grande desafio, porque é muita repetição, e você fala assim, isso não quer dizer nada, né? Mas quando você começa a estudar, você vê que pela história e pelo contexto ele quer dizer muita coisa, né? Com poucas palavras e muitas repetições. Mas não é de aula de letras que a gente veio dar, de literatura que a gente veio dar hoje, nem estudar o poema, mas eu achei interessante, por quê? E que tem tudo a ver. Na mensagem do Dr. Antônio, da semana retrasada, ele cita e ele fala das pedras no nosso caminho, né? Então, ele fala que o plano espiritual, que está sempre conosco, sabe que os caminhos são de pedras, mas através das pedras que todos estão sendo solidificados nas verdades eternas. Ou seja, o plano espiritual, e nós sabemos que muitas vezes nós passamos por caminhos pedregosos, né? Caminhos em que tropeçamos, em caminhos que são os nossos problemas, que são as situações que acometem a nossa existência e que muitas vezes nós não sabemos lidar ou achamos que não somos capazes de lidar. Mas se pararmos para pensar as nossas fatigadas retinas e olharmos para trás, o que a gente vê? Que a gente já passou por muita coisa que achou que não tinha solução e passamos com os vitoriosos, né? Muitas vezes nós blasfemamos, nós brigamos, eu principalmente critiquei, reclamei a Deus, a tudo que foi possível. E no final você vê que a coisa se solucionou, que você superou, que você saiu mais forte, mais solidificado, como o Dr. Antônio disse, da situação.
Porque eu acredito que muitas vezes, como a gente fala, quando está tudo muito bom e muito belo e tudo muito na paz, muitas vezes nós nos acomodamos, né? E às vezes um empurrãozinho, uma pedra no caminho faz com que você, mesmo no tropeçar, ganhe impulso para seguir em frente. E o objetivo, muitas vezes, é o que? Você se fortalecer, é você se solidificar, é você aprender, inclusive, com os teus erros e sair mais forte dessa situação. Não é para você parar ou para você, não é para você como você fosse castigado, mas é para que você aprender que daquela situação você pode tirar o melhor proveito e sair mais forte, mais amadurecido. Precisaria de tudo isso? Teoricamente, não. Faríamos e evoluiríamos sem isso? Não sei vocês, mas eu provavelmente não. A verdade é dura, né? nua e crua. Não. Então, a verdade é que o plano espiritual ele está sempre intervindo e sempre nos auxiliando. E Deus, com tudo isso, também para que nós cresçamos. Eu nunca esqueço de uma outra frase que o Dr. Antônio disse, que é que você, em determinados momentos da sua vida, a própria vida ia te abraçar de tal maneira para que você evoluísse naquilo que você mais precisa, né? E muitas vezes a gente se sente naquela sinuca de bico, né? E que é justamente para você se perguntar o que é que você tem que aprender com aquela situação, né? O que de melhor você pode tirar de tudo isso? Bom, isso é um aspecto das famosas pedras no nosso caminho, né? Que muitas vezes a gente tem vontade de pegar ela e atirar no primeiro que passar na nossa frente. Eu, principalmente. Mas a gente tem que saber lidar, né? Uma outra coisa que ele falou e que eu acho que é muito pertinente, principalmente na época de hoje, no momento que nós estamos vivendo, ele fala que tudo é uma rede, né? A rede da comunicação, a rede do fazer, a rede de proteção, e que nós deveríamos tomar cuidado com as palavras secretas na mente que vão para o nosso coração. E o que eu tirei disso? Se a gente pegar hoje, no dia de hoje, nós estamos, mesmo que afastados, muito interligados nessa rede. Seja, a gente pode ver, seja nas redes sociais que tomaram conta dessa geração, né, mais nova e da nossa geração também, um pouquinho mais velha, porque todo mundo hoje em dia, a grande maioria está nas redes sociais, e essas redes sociais vão evoluindo, então é a rede social da foto, é a rede social do vídeo, é a rede social dos amigos, é a rede social do dia a dia, e dentro dela os outros departamentos, né? O que aconteceu no seu dia, o que aconteceu no seu passado, o que aconteceu na semana, com quem você estava há 2 dias atrás, o aniversário de quem. Isso tudo é uma rede e as pessoas vão falar assim, é ruim. Eu vejo muita gente reclamando, mas não se desapega das redes sociais, né? São as lives hoje em dia. É ruim, é o fulano. Será que é ruim? Não sei. Existem pesquisas, e essa semana mesmo eu estava escutando uma live de uma pessoa muito conhecida e estava falando da rede social de fotos, né? E que ali reside uma realidade, como eu posso dizer, uma falsa realidade, ou uma realidade maquiada, né?
onde todo mundo é bonito, todo mundo é magro, todo mundo se alimenta bem, todo mundo faz exercício e assim por diante. Bom, eu concordo com isso, né? A maioria das pessoas postam a sua melhor versão na rede social. Porém, eu acredito que essa visão de que você olhar e aquilo te fazer mal ou te deixar causar inveja ou te deixar deprimido porque você se compara com o outro feliz e você não, tem muito mais a ver com você. Tem muito mais a ver como você encara as pedras no seu caminho, né? Tem muito mais a ver com que aquilo que você não fala, que o doutor Antônio diz, mas que você pensa, que você faz de conta, né? Tem tudo mais a ver com a sua inveja que você não assume. Se a pessoa posta uma versão melhor dela na rede social, isso é o problema dela, né? Você pode curtir ou não curtir, é o seu livre-arbítrio. Assim como você pode deixar aquilo te oprimir ou não, também faz parte da sua escolha. E seguindo nessa rede social, o problema nas redes que o doutor Antônio falou, o problema está com que não só com que os teus olhos ou com que a internet te mostra, mas com que pensamento você se liga nessa rede. Quais pensamentos norteiam a sua rede pessoal, né? Quais pensamentos norteiam a sua rede de amigos ou de inimigos? Porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. É a nossa rede de ligação invisível, a nossa rede de ligação do pensamento, ou o nosso padrão de pensamento, chame como você quiser, aquilo que a gente não diz, mas que a gente pensa e internaliza, é o que norteia ou que atrai ao nosso redor, né? Presta atenção quando você se reúne no grupo de amigos, né? Qual a temática, né? Você fala de pessoas, você fala de assunto, você fala de ideias, você fala do outro, é a crítica. E esse pensamento que muitas vezes se materializa no todo, na comunhão com aqueles que são semelhantes a nós. Porque muitas vezes, quando a gente... voltando lá para o Instagram, a gente fala assim, mas ali é uma realidade maquiada, a minha não é assim. Mentira, sabe por quê? Porque você pode não postar na internet ou fazer parte da rede social, mas muitas vezes no seu dia a dia, você não se maquia, você não se apresenta para os outros uma coisa que você não é. Mas eu vou falar, eu vou ser assim, porque é um ambiente, não sei o quê. Eu não vou falar para não... Olha, entra lá. Olha como é muito sutil, porque a gente falou lá atrás na sutileza e hoje na mentira, né? No fazer de conta. Você pode ser sutil sem interpretar, né? Sem passar tantos filtros na sua cara deslavada, né? O que acontece? Eu não sou contra o filtro, eu não sou contra os aplicativos, né, que modificam as fotos, que te deixa mais magro, que te deixa a sua pele mais linda. Desde que... Porque a gente usa isso no nosso dia a dia. A gente, quando você vai procurar emprego, você dá aquela, né, melhorada, né, aquela passada de sabão na cara, você faz a barba, você fala mais pausadamente, com mais eloquência, não é?
O problema está, sabe aquelas fotos? Outro dia eu vi um vídeo, principalmente das grandes revistas, que distorceram tanto a foto que sumiu um umbigo, ou que a parede ficou torta. Na verdade, o que? Nessa rede, é você se modificar tanto com o objetivo de agradar o outro, de impressionar o outro, que você se esquece da sua essência. Que você se distorce de tal maneira que você esquece do que você é, de quem você é e de quais são as suas necessidades, as suas realidades, e o que é que vai modificar na tua vida, tanto impressionar o outro com uma mentira, né? Ou com uma falsa realidade, vamos dizer assim, que mentira é muito pesado. Mas é nisso que a gente tem que ficar ligado, eu acho que tem tudo a ver, não sei se os meus colegas concordam, mas quais são as redes de valores que você está criando para você? Quais são as redes de verdades que você está tomando para a tua vida? Quais são as redes de crenças, que está muito em voga a gente dizer, das crenças limitantes que você está criando ao teu entorno, como se fosse uma aura que muitas vezes vão criar pedras no seu caminho desnecessárias, para que você tropece e acorde para ver que aquilo não é verdade. Bom, eu acho que eu já falei um pouquinho. Tinha uma pedra no meu caminho e eu vou... Muitas vezes já tentei chutar ela, tá? Eu digo que machucou o dedo. Carlos? Bom dia, pessoal. Bom dia, Maurício. Bom dia, Fabinho. Eu acho muito interessante. Todas as questões que o doutor Antônio coloca para a gente sempre vem um pouco de uma forma de alegoria, né? Eu acho que ele usa a sutileza que ele nos indica usar, né? E na forma de alegoria fica bacana por quê? Porque muitas vezes eu pego o que eu visto a minha carapuça e eu faço a minha interpretação para isso, né? Então toda vez que você tem a obra aberta, cada um fecha do jeito que quiser, né? E alguns vão continuar como você falou, falando, não, isso aqui não é para mim, né? Foi para você que ele falou. Mas partindo desse princípio, quando ele falou da questão do caminho das pedras, me veio muito a questão desse momento, não só desse momento difícil que todos nós estamos passando, mas das nossas diversas encarnações e dos nossos diversos enfrentamentos com os nossos fantasmas, medos, e eu prefiro sempre o lado positivo, com os nossos desafios e superações, né? Na hora que você fala em pedras e construção de caminho, você pode imaginar que o caminho está feito e que aparece uma pedra em cima dele, ou que as pedras são justamente para você construir esse caminho e pavimentá-lo. Então, se você olhar do ângulo da sua construção enquanto ser, enquanto várias encarnações, nós recebemos várias pedras para construir esse caminho, para ir pavimentando. E mais, a gente recebe essas pedras de uma forma bruta, que muitas vezes, vamos supor que eu estou construindo esse caminho, aí eu tenho lá um espaço de meio metro quadrado e recebo uma pedra de 1 metro quadrado. Que eu preciso o quê? Trabalhar essa pedra para que ela encaixe naquele meio metro quadrado. Eu preciso quebrar essa pedra. E se a gente entender que essas pedras vão ser as características que nós precisamos moldar para o nosso caráter, se eu preciso, para ser uma pessoa mais próxima das realidades divinas e mais evoluída em termos de evolução, de galgar esses passos, se eu preciso de paciência, vamos supor que agora é a hora de eu montar a pedra, o meu lado da paciência. Eu não vou ganhar a pedra da paciência. Vai vir um
um pedregulho enorme de uma pessoa que eu não tolero, que me irrita, e que eu vou ter que quebrar e trabalhar isso para fazer aquele pedregulho de 1 metro caber no espaço dos 50 centímetros quadrados. Então, se a gente pensar nessa alegoria, eu fiquei pensando quando ele falou nesse sentido. Essas pedras de hoje, essas dificuldades, porque cai um monte de pedra na nossa cabeça, a partir do momento que eu preciso ficar dentro da minha casa, sozinho comigo, ou com a minha família, vem umas pedronas difíceis de encaixar, né? Então, eu preciso da paciência. Vai vir a pedra do que eu tenho que tolerar. Eu preciso de ser mais corajoso. Não vai vir coragem e pedrinha. Vai vir um medo desse tamanho para eu enfrentar, ou vários medos para eu enfrentar. Então, quando ele falou, eu pensei muito nisso. Eu falei, poxa, de repente são as coisas e as situações que nós devemos passar para conseguir pavimentar esse caminho que é a minha própria alma, é a minha própria existência. E que vai me levar, espero que sim, a um lugar melhor do que eu estou hoje. Porque eu vou ter que pegar essas pedras e ir construindo esse caminho. Como ele fala lá, isso vai levar vocês... E o pior, aí pode ser um pouco, depende de novo, quem vai fechar o raciocínio. Ele fala que vai virar poeira, né? De repente, essa estrada toda, a hora que você acabar... Porque tem um pensamento muito interessante aí, né? Se você pensar que você foi criado uma mônada simples e ignorante, precisa trilhar esse caminho que é o do aprendizado do entendimento, a partir do momento que essa estrada estiver pavimentada, ela pode virar poeira, porque é o que você falou. Ou que, né? Não tem mais um significado, o significado é outro. A construção dela eu já superei. Eu posso andar por cima dela e eu posso até que ela vire poeira, porque eu já realizei. Ela não é mais a pedra. Eu já peguei aquele pedregulho enorme, encaixei ela e até o andar, se a gente pensar assim, né? Eu andei por cima dela. Então, até a conotação disso, eu passei por cima daquilo que era um problema, transformei ele de uma forma que é eu enfrentar esse problema e resolver, pavimentei, passei, mas é óbvio, vão vir outros, e outros, e outros, e a gente vai ter que ir trabalhando nisso e construindo essa estrada que leva a tudo e leva a nada. Né? Se a gente pensar que o que vale é o caminho e a construção, o pote de ouro não está no fim dela. Ele está no durante. Ele está no que eu aprendi para colocar aquelas pedras ali. Né? Então, eu vi essa alegoria dessa forma e encaixou para mim dessa forma. E quando você fala abordando o outro lado que você já explanou, a questão da rede social, de como você vê isso, do que ele posta, você foi perfeito nesse sentido, né? Não é o que está lá, é o que está lá faz você sentir alguma coisa, né? Então é o que você falou. Bom, estar lá significa que eu tenho inveja daquilo ou significa que aquilo é um ponto para eu chegar, né? Aquilo te motiva ou te entristece, né? Se hoje eu tenho um sobrepeso e eu vejo uma pessoa lá que conseguiu realizar uma alimentação saudável, que não adianta só ir para academia uma vez por semana, não vai ter festa, né? Não vai mudar. Ou ir no emagrecimento do Dr. Antônio, deitar lá, pedir para ele tirar as gordurinhas e comer 5.000 calorias por dia e não fazer nenhum exercício. Isso não vai acontecer. Essa mágica eu não conheço. Sair na padaria e comer um hambúrguer. Exatamente, né? Aí fica lá correndo, quer dizer... Então, o que aquilo te motiva? Aquilo pode ser estressante, pode ser você ser o Zé que reclama de tudo, aquilo é falso, o carro dele ele tem prestação que ele não consegue pagar, a casa dele lindona ele não consegue pagar, aquela família eu conheço, ele está lá sorrindo, mas mete o pau na esposa quando está comigo. Quer dizer, ou você pode olhar aquilo como um ideal, algo que te motiva. Pô, cara, eu quero trabalhar para ter um carro daquele. Ou pode não significar nada para mim, mas não pode significar inveja. Porque aí você entra até na questão do julgamento. É bacana. Se para ele ter a garagem, 2, 3 carros importados é importante, para mim talvez seja viajar, seja comer um Godiva, né, Fabinho? Seja tomar um vinho bom. O prazer de cada um vai ser de acordo com isso. Então, eu acho que
sempre que você olhar para o lado, seja no Instagram, seja na casa do vizinho, seja na grama mais verde do vizinho, tem que pensar primeiro que ele lutou de alguma forma por aquilo. Ou ainda que ele nasceu em berço de ouro, algum mérito ele teve, senão Deus não existe. Ou algum demérito para passar uma prova da riqueza. A gente nunca sabe. A gente olha e de repente só vê, né, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, como dizia minha avó. Então aquilo eu sempre vejo como uma coisa que deve te motivar. Motivar a quê? A ser melhor, a trabalhar melhor, a ter um emprego melhor, a ter uma figura mais saudável, ser mais saudável. E nunca como uma coisa que te entristeça ou você veja a falsidade nela. Eu penso sempre nisso. Aquilo tem que ser um motor. Mas essas verdades, como você disse, a rede que nos envolve, elas são suas. Elas não vão ser a do outro. Existem exemplos, existem massificação, existe o mundo ideal, como o filósofo sempre diz, né? Um mundo em que nada é triste. Mas você sabe que eu até prefiro, quando tem alguma coisa no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar, de tristeza, de gente chorando, de gente fazendo coisa errada, cara, eu pulo. Por mais que seja um mundo bonitinho das fadas que não exista, eu ainda prefiro isso do que olhar desgraceira, olhar um falando mal do outro, porque ainda que não seja verdade esse mundo, né, que também precisa tomar cuidado, porque são as frustrações que vão nos construir, né? Não é a vitória, né? Você quer, sei lá, levantar o dobro do peso que você levanta hoje. Não é o dobro do peso que vai te satisfazer. Que vai te fazer tudo o que você precisa fazer para aguentar aquilo, né? Então, e quantas vezes você tentou e não conseguiu? Lógico que quando você consegue, tem aquela realização. Mas o que construiu e o que fez você continuar foram as perdas, foram as dificuldades. Foi ter que alguém ir lá segurar o peso, senão ia cair na tua cara. Né? Assim, exageros, mas é muito assim. E Ah, a gente mas acha até para... já aconteceu. Já aconteceu, né? E fechando, como o doutor Antônio fala, eu acho que é muito importante, ele coloca aí também, que nós temos sempre uma grande rede de amigos espirituais nos protegendo para não ir nos excessos, né? Para não exagerar. E eles estão sempre olhando por nós. Quando a gente vai, não adianta, a gente chama de consciência, às vezes é nossa, mas na maioria das vezes é o outro. Falar, ó, cara, daqui para frente tá errado, é perigoso, é um exagero, né? Não vai dar certo. Muitas vezes a gente não ouve, óbvio, né? Mas se nós ouvíssemos, tá lá, olha, daqui para frente o perigo é exagerado. Daqui para frente é complicado. Então, fechando, acho que seria isso. Tem sempre esses amigos espirituais ajudando a gente a burilar aquelas pedras, ajudando a gente a ver os desafios como fomento e não como bigorna para segurar e afundar. Mas eu já falei demais, né, Maurício? Você está aí atento. Olha, a gente é bom ficar ouvindo, né? É gostoso a gente também ouvir, a gente aprende bastante aí com vocês dois. E a gente fica prestando atenção, fica olhando, fica vendo, a gente fala, meu Deus do céu, quanta coisa boa, quanta coisa legal. E assim, a vida é um negócio assim, muito interessante. Eu sempre gosto de falar, a vida é um negócio muito interessante. Se a gente ficar raciocinando, a gente fica louco. Mas se a gente olhar de uma forma assim, bastante com sutileza, com carinho, olhando essa vida com amor, com dedicação, a gente vai falar, cara, a vida é muito, muito boa. Em que sentido, né? Lógico, quando a gente fala a vida é muito boa, assim, eu tive uma infância bastante, foi muito boa, humilde, né? Mas foi muito boa com meus pais, né? Às vezes tem problemas familiares, tem em todo lugar do mundo, em todas as famílias, né? Eu lembro uma ocasião que minha mãe, ela levantava 4, 5 horas da manhã. Nessa que ela levantava 4, 5 horas da manhã, eu me lembro assim, como se fosse hoje, a gente com 4, 5, 6 anos, ia até a casa da minha avó. Minha avó morava num cortiço ali na Vila Prudente, um monte de casa, barraco, era de madeira. Aí ela com a camona enorme, chegava eu e minha irmã, que é minha mãe, depois chegavam meus 3 primos, depois chegava outro primo que já morava com ela, aquela galera ficava embaixo da asa da avó, né, da avózona. Então, a gente falava, cara, o negócio é assim, e assim, todos os problemas a gente brincava, a gente se divertia, molecada, moleque é criança. E tudo isso
fez eu ser uma criança assim, com problema. Não, isso nos fortaleceu, isso nos deu energia, isso nos deu força, que é a tal das pedras no caminho. Isso, desde criança, a gente vai ter essas pedras no caminho, e eu gosto de comparar sempre a nossa vida com a escola. A escola, você vai frequentando a escola ao longo de um semestre, ao longo de um ano, você vai enfrentar situações na escola com amizade, com os colegas, com professores, a própria matéria em si. Tem matéria que você adora, tem matéria que você detesta, tem matéria que você não gosta, mas são tudo coisas que você precisa para que você aprenda e você evolua. Quando você tem a oportunidade de estar na escola, a oportunidade de estudar e de aprender. Obviamente, quem não tem essa oportunidade, não tem nem como a gente comparar, mas pode ser primário, depois ginásio. A gente é antigo, né? Primário, ginásio, depois o colégio, que ou seja, ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Então, você vai empreendendo, aí depois você vai para uma faculdade, depois para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência, vai embora. Você vê que não para o aprendizado. O que eu quero dizer com tudo isso? A evolução do ser humano nunca para. A evolução do ser humano ela é constante. Estamos sempre evoluindo. E aí, ao longo dessa evolução, ao longo desse caminho, na nossa vida terrena, nós temos nossos pais, nós temos depois nossa família, esposa, irmão, filho, filha, nós temos amigos, colegas que nos ajudam, ou seja, várias pessoas que nós chamamos de anjos encarnados que nos ajudam muito. E tem os nossos amigos da luz, nossos amigos espirituais, que é o que o Carlos falou, está sempre nos intuindo. Uns falam insight, outros falam intuição, outros falam... não importa o nome, mas importa a consciência que o Fábio falou, né? Aquela consciência lá dentro. Importa aquilo que você, de repente, vai fazer alguma coisa e vem aquela voz, isso aqui não é legal, isso aqui está errado, cuidado. E aí você vai sendo burilado, você vai aprendendo ao longo dessa estrada. Aí na que você olha, quantas coisas você passou e que vocês falaram, opa, virou pó. Virou pó por quê? Porque você já passou por aquilo ali, para isso não vai passar mais. Igual a pessoa chegou na faculdade, ela vai fazer o primário novamente, o fundamental? Não, ela já passou por aquilo. Não tem necessidade de fazer mais aquilo, vai fazer outras coisas, vai fazer outros cursos e por aí vai. Então, eu entendo que esses caminhos é isso, e nesses caminhos nunca estamos sozinhos. E sempre falo, nunca estamos sozinhos. O caminho a gente vai ter sempre pessoas, vai ter sempre pessoal do plano da luz nos ajudando, nos intuindo, nos envolvendo de luz, nos falando, o melhor caminho é esse, o melhor caminho é aquele. E aí você tem o livre-arbítrio de escolher. Né? Vou escolher qual caminho. Vou estar em que estado? Estado de amor, estado de harmonia, estado de paz ou estado de sofrência? Aí você escolhe qual caminho que você quer. Então, às vezes as coisas acontecem na nossa vida para quê? Para nos fortalecer. E aí esse fortalecer vai depender muito do seu olhar. Então, o que nós colocamos aqui para vocês? Olha a vida como ela é e olha a vida com amor. Olha a vida para enfrentar ela e você ter essa força de enfrentar e superar. Porque depois que, o Fábio até colocou na primeira parte, depois que você passa por tudo isso, você olha para trás e você verifica e fala, passei por tudo isso já foi. Cara, aprendi. Ou você vai ficar reclamando o tempo inteiro, a vida toda da sua vida. Então, é isso. Os meninos falaram aí bastante, ficou muito, muito legal. Então, só para a gente fechar aí com chave de ouro, tá bom? Acho que é isso daí. Legal, Fábio? É isso aí, pessoal. Olha, só voltando, eu falando assim, brincadeiras nossas, a minha pedra para trabalhar paciência, Carlos, eu tô lapidando com britadeira, tá? Ainda bem que tá com britadeira. Dura se tivesse com martelinho lá, Fabi, ia demorar mais, hein? É porque eu sou muito paciente, né? Martelinho lá, que ia demorar. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o intuito da nossa conversa é que tanto nós quanto você que estiver assistindo, você faça da sua rede, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Ou de interpretação, como o Carlos disse. Faça da sua rede, quem diz que tem que ser uma rede para aprender, ou uma rede de ligação, faça uma rede para você descansar, uma rede em que você auxilie as pessoas, em que você se auxilie, uma rede de pensamentos positivos, uma rede com esse plano espiritual que está sempre nos auxiliando, né? Isso faz parte da sua escolha.
com que é que você vai se ligar, com que é que você vai ver, e até mesmo as pedras, eu acho meio piegas, né? Mas é conforme foi dito, a gente disse, das pedras no caminho, tem um textinho de internet que fala assim, eu guardo todas para construir o meu castelo. Tá errado? Não tá, é uma escolha sua. Você constrói seu castelo, seu porto seguro, você faz poeira, você destrói. Gente, o fato é, o que é que vai te fazer bem? O que é que vai te aproximar mais de Deus, ou da espiritualidade, ou da tua versão melhor do que foi ontem? Do seu eu superior, né? É o que eu sempre falo. Exato. É o que a gente sempre fala. Quando as pessoas falam assim, as pessoas está tudo errado, né? E muitas vezes a gente fala, olha, não é certo nem errado. Depende de como você tira aquilo ou toma como verdade na tua existência. E a rede social é ruim ou é boa? Não é bom nem ruim. Como você utiliza ela, que vai ser bom ou vai ser ruim. Tanto quanto que você possa, quanto o que você decide ver, o que você decide compartilhar, como você decide que aquilo interfira na sua vida, né? Então, eu acho que eu desejo e espero que tanto nós como todos possamos fazer uma rede do bem, fazer das nossas pedras, lapidá-las e fazê-las com que virem diamantes, fazer com que virem coisas positivas na nossa vida, né? Eu acho que é isso que também com essa mensagem o Dr. Antônio quis passar, para que nós transformemos a nossa existência numa coisa positiva, juntamente com o auxílio do plano espiritual. Então fica aí a nossa mensagem. Depois do vídeo, em seguida vai virar prece, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de dar um apoio para o canal dos tarefeiros aí, tá bom? Meu abraço, muito obrigado, Carlos, obrigado, Maurício. Valeu. Obrigado, Fabinho. Até mais, obrigado, pessoal. Maurício. Boa semana a todos. Senhor, eis que de joelhos em espírito estamos, com tudo que somos, buscando e se rendendo à sua paz. Ainda que não saibamos que sorte aguarda, além das estrelas ou nas vastas alturas, acreditamos tocar o céu, quando os nossos joelhos tocam o chão. Acreditamos e sentimos o elevar do espírito, o coração bater forte e a alma respirar livre, encontrando vida. Alma que nas alturas dança nas asas do eternamente. Alma criança que muitas vezes na tentativa de comprar o mundo vendeu seu próprio coração, mas que sabe e acredita que você que é luz no caminho, vida, sopro divino, que jamais desistiu de ensinar e perdoar, mostra a nós o presente que é ser livre. É de joelhos, meu Pai, que essas almas te chamam, para que venha ao nosso encontro, reconfortando, curando e removendo as mazelas da ignorância, ajudando a secar as lágrimas que teimam em cair pelo mundo. Ensina a crescer e seguir, fazendo passar. Sê conosco todos os dias, em todos os momentos, caminhos e pensamentos, para que não sejamos prisioneiros
de redes tecidas pela própria mente, redes de medo, angústia, redes que são cárceres mentais do evoluir e que, tecidas com fios da resistência e do orgulho, por vezes ferem a alma. Auxilia-nos a aprender a tecer redes melhores, redes de amor, empatia, compaixão, humildade verdadeira, redes de paz que não aprisionam, mas que são capazes de acalmar levantes de insanidade, revolta e ódio. Redes lançadas por nós como pescadores de almas, como aquelas lançadas por Jesus, que arrebatou a tantos corações através dos tempos. Graças a Deus.